Oi, professor Sandeco, boa tarde. Eu e o Alberto nos reunimos para fazer o trabalho, só que quando eu acabei entrando no grupo dele, ele já estava bem avançado no projeto dele, então a gente achou por bem fazer duas apresentações. Ele falando do projeto dele, do Atrium, e eu falando do meu projeto Geritriagem. Bom dia, professor. Meu nome é Adalberto. Estamos eu e a Eliane nesse vídeo, ambos de Brasília e da área de saúde. Estou aqui com o Open Code, os créditos acabaram, seguindo a sua instrução no YouTube, com um modelo, ótimo modelo, Queen 3.6 Plus, saído agora, dia 2, se eu não me engano, de abril. Muito bom. E aqui nós temos o Atrium, que é o repo, né? O repositório central. Nele temos o BetoClow e o outra pasta que é de projetos. O BetoClow seria, ou a gente pretende que venha a se tornar, uma instância de gerir novos projetos, dando infraestrutura e dando um cérebro, um sistema nervoso, algo que restrinja a condição da LLM, como você explicou em sala, que pode ir para qualquer ângulo de especialidade ou até de pensamento, de linguagem, restringe deterministicamente, né, que ela faça isso e a faz seguir os caminhos que a gente tem interesse, primeiro no BetoClow como um gerenciador de projetos, segundo, em cada projeto desse, qual que é o interesse, o que a pessoa quer construir. Isso aí vai sendo guiado por um sistema bem determinístico, viu? De specs e skills. Então, esse é o Atrium, né? Vamos ver aqui o BetoClow. O BetoClow é um nome que nasceu de brincadeira. A Liane nem estava ainda, estava assistindo às aulas e comecei a criar isso já. E foram surgindo o início desses projetos com estruturas de STT, TTS, no Vibe Code, né? E o nome estava lá, BetoCloud, servindo de link e de referências, enfim. Depois ficou. Não é muito adequado não, mas ficou, né? Para mudar esses links e referências ia ser complicado. Uma das grandes características aqui foi uma das coisas que eu perguntei para a Queen 3.6, o que ela era constrangida a fazer logo quando entrava aqui. Ela respondeu que ler o arquivo CloudMD. Do arquivo CloudMD, ela era mandada para o arquivo agente.md. O agente.md começava a restringir, como se fosse um guardrails sofisticado, para onde essa LLM poderia levar as suas inferências, né? Como você explicou, produtos produtos estatísticos no final das contas, né? No final de contas. Ecossistema Atrium, regras mínimas obrigatórias. Este arquivo é lido automaticamente pelo editor de IA antes de cada interação em qualquer subdiretório de Atrium. Então ele tem que ler primeiro isso aqui. Aí aqui está dizendo que ele tem que seguir as regras constitucionais que estão em BetoCloud, que é a SPEC 01. SPEC 01. Está aqui. A SPEC 01 normatiza o que pode ser feito aqui. É claro, isso é interesse de cada um. A regra do projeto, como é que a gente quer que ele seja feito. Vai ter essa regra, elas são canônicas, são fixas, não podem ser alteradas. E elas vão servir de base para o surgimento de uma série de outras estruturas, inclusive a estrutura que dá suporte de várias
como eu já falei, STT, TTS, né, para falar, vai ter tudo, já tem isso aí, algumas coisas disso aí funcionando, né? E cada projeto desse aqui, aninhado nesse átrio, né, ele vai ter, aqui nós temos música operator, isso aqui é mais placeholder, né, é mais para exemplo, XY. E só que esses projetos, eles vão estar sujeitos à constituição inicial e temos uma série de skills que ainda agora estava aberto bem aqui no BetoClow. Essas skills aqui foi um kit que você apresentou também no YouTube que turbinava as LLMs do Antigravity para que elas incorporassem papéis e mudassem. Aliás, uma LLM só pode mudar de papel toda hora. Dependendo da tarefa, ela muda de papel. Agora é especialista em som, daqui a pouco em vídeo. Isso eu achei muito legal e estão aqui. E tem outras specs também, outras skills que a gente criou. A Eliane também está trabalhando nisso, que referenciam tanto esse projeto Atrium quanto o projeto, os subprojetos, né, que a gente está pensando até em fazer um outro subprojeto aqui dentro para ver se essa coisa gerencia bem mesmo. A Helene tem umas ideias boas sobre isso. Então, professor, basicamente, não dá muito tempo. O que eu tinha a dizer é isso. Um grande abraço. Agora, Eliane, aí. O projeto Geritriagem, ele nasceu para resolver o problema durante a admissão de pacientes idosos em emergências hospitalares, que nessas situações exigem muita rapidez e coleta de muitos dados, já que os pacientes eles possuem diversas comorbidades, tomam muitos remédios, enfim, são pacientes mais complexos. E não raro, a maioria dos hospitais, principalmente públicos, eles ainda trabalham com formulários em papel, que são extensos e criam para o médico uma demanda posterior, né, para a digitação dessas informações coletadas. A motivação desse projeto ela é uma motivação pessoal. A minha mãe ela possui demência vascular e desde 2014 ela é acompanhada por uma médica geriatra, que também é atleta. E alguns anos atrás ela sofreu um acidente em um treino e desde então ela tem dores quando tem que digitar muitas informações no computador. E cada vez mais, né, os planos de saúde eles aumentaram muito a demanda de pacientes em menos tempo, então ela tem um volume de trabalho muito grande. Então, para ajudá-la, eu pensei em criar, né, a solução Geritriagem, que é o assistente de triagem via Telegram. Ele foi baseado todo na estrutura do Sandeclaw. Ele vai ajudar o médico a guiar, né, de forma sequencial toda a triagem durante a admissão desse paciente geriátrico numa unidade hospitalar. Então, todas as perguntas serão apresentadas em texto e o médico vai ter a opção de responder em áudio ou em texto, agilizando assim o atendimento e eliminando o tempo de digitação das informações coletadas. Alguns diferenciais que a gente considera que o Geritriagem ele tem um sequenciamento inteligente, ou seja, uma pergunta por vez, para manter o foco do médico e fazer com que ele não deixe escapar nenhuma pergunta, nenhuma informação relevante para o diagnóstico dele. Então, esse formulário ele foi criado, né, pela médica e a partir dele que a gente desenvolveu o Geritriagem. Então, é um sistema multimodalidade, ou seja, o médico vai poder responder por áudio, né? O sistema vai fazer a transcrição automática ou em texto. Após o médico responder todas as perguntas, o sistema vai gerar um relatório. É um resumo estruturado de tudo aquilo que ele respondeu. A tecnologia utilizada é a arquitetura do Sandeclaw. Ele foi adaptado, eu chamei ele de Top Agent inicialmente, então ele se tornou um agente genérico e criei uma especificidade dele, é o Top Agent Geritriagem. Também fiz uma atualização, ele
ele aceita 2 modelos inicialmente, 2 provedores de LLM, o principal, o Gemini, e o OpenAI como contingência, garantindo que o sistema nunca fique fora do ar. Essa mudança de provedor ela é automática. Aqui a gente está dentro do Antigravity para apresentar o projeto Geritriagem. Esse é o formulário que foi desenvolvido pela médica e que eu me baseei para fazer a skill. Então, é um formulário que ele possui diversas seções e que no futuro a ideia é que o médico escolha cada uma das sessões que ele quer fazer, caso ele não, enfim, o paciente não seja necessário fazer todas essas sessões. Tentei fazer isso no começo, mas não deu certo. Tinha 10 skills, a skill orquestradora, uma skill para cada uma das sessões e a skill de relatório final. Fiz muitas vezes e não deu certo. Então, por conta do tempo, eu criei uma skill única, que ela é a skill formulário, e que eu condensei todas as perguntas numa única skill. Uma coisa que eu gostaria de reforçar é que fiz umas adaptações no Top Agent, que ele foi baseado no SantaClaw. Então eu coloquei como provedores principal e secundário. E aqui eu também no .env eu posso escolher o modelo que eu quiser utilizar. Também eu coloquei diferentes vozes, então fica aqui no .env a possibilidade de escolher mudança de voz. Eu posso, enfim, escolher do Remy e deixar o William em standby. Essa é a ideia, tá? Então, vou mostrar o que eu já fiz hoje em uma conversa anterior. Então, aqui nesse áudio eu peço para ele iniciar um formulário. Então, aqui, ó, em sequência, ele vai fazendo todas as perguntas e eu vou respondendo. Essas são as perguntas que estão lá na skill. Então, aqui eu respondi em áudio, aí ele registrou, pergunta P7 registrado, possui 4 filhos, sendo que o filho mais novo mora com ele. E assim ele continuou me perguntando, uma a uma. Quando terminou o bloco, quando termina um bloco, ele fala, vamos para a anamnese, que seria a próxima sessão do formulário. E assim ele vai continuando. No começo ele não apresentava as opções, ficou bem difícil. E aqui eu falei as opções em áudio, ele registrou. Então, na hora de escrever, a ideia é que ele escreva, ao invés de 3, 4, 9, ele escreva o que é febre, convulsão, enfim, qual o motivo da admissão. E assim ele foi respondendo. Tá? Vou passar aqui, esse não é o objetivo. Bom, o relatório, vários erros aconteceram, alguns erros ele repetiu, alguns ele não entendeu, isso aqui vai ter que ser mudado, e principalmente o relatório que não ficou correto. Eu vou precisar de um RAG aqui nesse projeto, porque cadê o relatório aqui? Eu falei, né, as iniciais, falei o quarto, tudo isso aqui ele não colocou como não informado. Então ele faz o relatório, tá bonitinho, esteticamente, e a ideia é o médico já encaminhar esse relatório, enfim, pro e-mail dele, para onde ele quiser, e já tá tudo digitado. Mas você vê, ele lembrou de poucas coisas. Precisa de um RAG esse meu projeto. Mas é isso, professor. Obrigada. Um abraço. Esse é o Geritriagem.